tudo bem? Vocês já pararam para pensar quais são as funções do direito do trabalho? Vocês já pararam para pensar qual que é o intuito, não é, de um instituto denominado direito do trabalho na sociedade moderna? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este instituto, não é? O direito do trabalho, ele é um instrumento de regulação de instituições e de relações humanas, com fim previamente estabelecidos, não é, em determinado contexto histórico. Nós precisamos aqui compreender que o direito do trabalho ele surge, não é, num momento histórico em que as relações de trabalho, a relação, não é, do ser humano com o trabalho, ela necessita de uma limitação, de uma regulação, da imposição de alguns limites, não é? Estes limites determinados seja pela necessidade de proteção da vida do trabalhador, seja por necessidade de preservação da dignidade, de condições mínimas de trabalho, assim como, claro, e principalmente por força da exploração do mercado, né? Enfim, a exploração humana, né? Pelo capitalismo. Nós chegamos a patamares tão devastantes no que tange ao trabalho relacionado à vida humana que houve a necessidade de implementação de medidas limitadoras pelo Estado. Pois bem, e aí nós temos toda uma evolução histórica do direito do trabalho, cuja a legislação ela é bastante rudimentar. Nós passamos por um momento de legislação mínima. As regras e diplomas legais, nós precisamos compreender, são resultados de processos políticos, processos sociais, processos políticos bem-sucedidos, diga-se de passagem, e, claro, dentro de um contexto que engloba aí um todo, um contexto, um quadro sociopolítico. Pois bem, quando nós falamos em regulação, né, em função do direito do trabalho enquanto instrumento de regulação das relações sociais, das relações econômicas e por que não, nós temos também que falar de algumas funções específicas do direito do trabalho. Uma delas é a função de desmercantilização da força de trabalho. Quando nós falamos em força de trabalho, quando nós falamos em trabalho humano, nós estamos a falar daquele dispêndio de força, de energia, de vida do ser humano em prol de uma atividade, em prol do desempenho de determinada função, de determinada atividade, de determinada forma até mesmo de provimento de renda, de provimento do seu sustento, né, economicamente falando. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos a falar desta força viva, que é o trabalho despendido pelo ser humano, pela força humana despendida para realizar algo. Pois bem, e falar de funções específicas do direito do trabalho, a principal delas é de desmercantilizar o trabalho, a força do trabalho. Ora, o trabalho é uma mercadoria? Veja, esta é uma discussão bastante complexa, mas infelizmente, né, a grande maioria hoje da doutrina, enfim, dos entendimentos é de que sim, o trabalho ele é uma mercadoria. Não é uma mercadoria simples, e esta é uma discussão complexa que aqui nós não temos como fazer. Porém, nós precisamos lembrar que por ser a força humana, né, em prol do desenvolvimento de determinada atividade, o dispêndio de vida pelo ser humano, de saúde, né, de energia, nós temos que impor limites a esta comercialização da força de trabalho. E uma das funções específicas é impor este limite, né, à sociedade capitalista. Ou seja, eu posso negociar o meu trabalho, a minha força de trabalho até determinado limite. A partir de determinado limite, eu, Estado, coloco aí uma barreira. Digo, olha, até aqui você pode negociar. Então, a legislação ela tem esse papel de regularizar, de limitar a exploração do trabalho. Outra função bastante interessante, bastante
específica é a de o caráter modernizador, modernizante e progressiva do ponto de vista econômico e social. O desenvolvimento do trabalho, a todo dia, ele sofre expansão nas suas conquistas, né? Inovação, aperfeiçoamento, seja pelos trabalhadores, seja pela indústria, né? As condições de trabalho a todo tempo se movimentam, se movem e exigem, né, uma melhoria em suas condições, a valorização do trabalho humano. Então, melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente, melhorar a jornada, reduzir os riscos, entre outros, né? Entre outros instrumentos, são elementos aí que propõem uma modernização, propõem menores impactos na vida e na saúde do trabalhador, quando o assunto é o dispêndio da força de trabalho. Estas funções também, né, nós temos que lembrar que a função do direito do trabalho também é o trabalho. A maioria do ser humano, dos seres humanos, melhor dizendo, vive da sua força de trabalho, e logo o direito do trabalho ele tem um caráter civilizatório, ele tem uma função política na sociedade, uma função inclusiva, democrática, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Estas são algumas considerações trazidas a respeito, né, da função do direito do trabalho na sociedade e na vida das pessoas, por que não? Porque o ser humano, né, ele vive do fruto do seu trabalho, a grande maioria das pessoas em todo o planeta assim vive, em decorrência do seu trabalho diário, trabalha para produzir uma vida digna, uma vida minimamente digna. Então, o trabalho, ele encontra uma centralidade na sociedade moderna e é assim que ele deve ser visto. Claro, temos que pensar sempre em um trabalho produtivo, um trabalho que degrade, né, de forma mínima a vida e a saúde do ser humano, e, claro, equilibrar principalmente esta relação entre capital e trabalho. Nesse sentido, a minha fala hoje, eu agradeço a CWB TV, a Rádio Blitz, agradeço ao Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, um grande abraço e obrigada pela honra, pela alegria, né, das vossas audiências. É muito bom estar com vocês. Obrigada, um grande abraço a todos. Esse é o programa Sinap no Ar. Nós estamos em Curitiba, direto da Casa do Advogado, né, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é um caminho mais rápido para chegar até a gente, mas porque surge aquela dúvida ou aquela ideia. 10 da noite, se você ligar, lascou. Mas se você mandar um WhatsApp, fica registrado ali. Exatamente. No outro dia a gente dá conta de responder você, tá? Agora a gente tem a Bina, sabe quem ligou, né? Exato. Aqui tem Bina também, o Ney também. Quando chega no outro dia, ele dá uma olhada no BIN, as ligações que tiveram, ele retorna, vai ver o que é e tal. Mas às vezes liga de um QDX de empresa, aí é difícil identificar quem ligou. Então o WhatsApp é mais rápido, mais fácil. 419-9658-6981, tá? Você também pode ligar. Bom, o Dr. Vitor falou, a gente tem o BIN, ligar por seu celular, né? No 41 30 78 7689, que é o fixo aqui. Temos Facebook, só procurar Sinap PR no Facebook, lá no buscador do nosso canal do YouTube. Não temos, você assiste pedaços do programa, parte do programa, no nosso canal do YouTube. Nós somos chique, a gravação vai para lá também. Você perdeu um programa, quer ver outro programa, quer ver o Claudinei de braço quebrado semana passada, tal, ficou com vontade de ver aquele gessinho na mão dele assim. Tá lá, tá tudo no YouTube. Inclusive a justificativa por que quebrou o braço, mas eu não vou repetir hoje. Não precisa repetir, já melhorou? Já melhorou? Tá bom. Passou, graças a Deus melhorou. Vamos lá. Então fique à vontade, gente. A gatinha da Cracolândia. Essa é uma história que nós noticiamos isso aí que aconteceu. Eu lembro dessa notícia. Vamos ver o que aconteceu com ela. Condenada a 5 anos de prisão por tráfico de drogas. Pegou 5 anos. Pegou. Vamos lá. A influenciadora digital, olha só, influencer, que ficou conhecida como Gatinha da Cracolândia, foi condenada a 5 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, hein? A decisão é do juiz de direito Fernando Augusto Andrade Conceição,
que é da 14ª Vara Criminal Central lá da capital do estado de São Paulo. A prisão domiciliar da acusada, que é mãe de um bebê, será mantida até o trânsito em julgado da sentença. Então ficou um fechado meio em casa, né? Então foi lá fechado na penitenciária, né? De acordo com os autos, a ré foi detida na Cracolândia, uma área em São Paulo conhecida pelo comércio de entorpecentes, a céu aberto, 24 horas por dia, gente rolando no chão, fumando, ali, pequenos furtos, é uma loucura, é um esfaqueamento daqui e dali, porque o cara compra pedra, não paga, já morre por ali mesmo. É uma bagunça. O que ela estava? Portando 10 embalagens unitárias de cocaína, 6 de maconha, 10 pedras de crack, pronta para entrega a usuários. Ela foi presa em flagrante 30 de junho de 2021. Nós noticiamos aqui essa prisão da gatinha da Cracolândia. A prisão foi convertida em domiciliar baseado no entendimento do STF em conceder o benefício para as presas sem condenação que sejam mães de crianças, essa sem condenação passada, né? Essa sendo a única condenação dela. Na condenação, o magistrado destacou que o local e as circunstâncias em que a ré foi flagrada, aliadas à quantidade das substâncias com ela apreendida, tornavam impossível a desclassificação do delito de porte de drogas para consumo pessoal, ou seja, o famoso consumidor em vez de traficante. Mas não rolou essa, né? Não deu certo. Droga assim, não dá. Não deu certo. A ré foi flagrada trazendo com ela cocaína e maconha na Cracolândia, né? Que é um mercado de entorpecentes muito, mas muito conhecido no Brasil, em São Paulo, Brasil internacional. É impressionante. As autoridades, os prefeitos que já passaram vários, o Dória já foi prefeito lá, enfim, já tiveram vários prefeitos, não conseguem acabar com a Cracolândia. Espalha a rodinha aqui, eles fazem aqui em volta e impressionante, é impressionante. A polícia dá a batida. Eu já vi uma vez até usar o carro de bombeiro dando jato d'água, mas lavando assim, tirando barraca, o caminhão da prefeitura recolhendo tudo que tinha de pertences ali e tal, limpou a rua. Aí passou uns dias lá, filmaram lá, tá lá, turminha, tudo de novo lá. Ali é um problema social, de polícia, ali é complicado. Agora, uma coisa que eu tô pensando, hein? Se ela também é consumidora, tadinha dessa criança, né? Pois é. A mãe é mãe viciada, usando droga, você veja, tem uma criança pequena, por conta dessa criança, ela vai acabar cumprindo a pena em casa, né? Por causa dessa criança. Mas veja, uma criança que provavelmente vai trazer problemas na vida dela por ter a mãe usuária de droga, né? Se a senhorita, veja jovem, se você não sabia, tio Vitor vai falar aqui agora. Usou droga e daqui a pouco engravida, passa para o seu nenê. Seu nenê poderá ter problemas de saúde, provavelmente poderá ter problemas de saúde. Então você usa a droga em você e tudo mais, engravida, vai passar para o seu nenê, tá? Tome cuidado com isso aí, tio Vitor tá alertando. Vamos falar do direito tributário? Vamos lá, com a coluna da doutora Fabiana Caricá. Doutora Fabiana, por gentileza. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Prazer ter todos vocês aqui conosco. Olá, Dr. Vitor, Ney, Santos. Muito bom poder estar aqui à frente da nossa coluna de Direito Tributário, aqui pelo canal 5 da NET, a CWB TV, como também pela rádio. Muito bom todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que nos dão feedback, que nos retornam, que estão sempre entrando em contato conosco sobre as notícias, sobre as teses, as informações que a gente divulga aqui na nossa coluna de Direito Tributário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, e é bem interessante, né? A gente está toda semana falando sobre as novidades,
porque tem muitas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, lá no escritório, e eu percebi um aumento muito grande, bem considerável, das pessoas que me procuram para fazer blindagem patrimonial, para criar holdings, né? E isso realmente sempre foi uma ferramenta muito utilizada quando a gente fala de planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento societário, né? Todas essas áreas acabam estando em conjunto envolvidas em um projeto de blindagem patrimonial, criação de holding, enfim. E daí, acredito eu que por conta da pandemia, por conta das dificuldades econômicas, né, que as empresas têm enfrentado, questões trabalhistas, questões financeiras, né, muitas e muitas empresas, elas foram à insolvência por conta dos efeitos causados pela pandemia, e daí surge então essa ferramenta à disposição das empresas, né, dos sócios das empresas, para tentar blindar um pouco o seu patrimônio, principalmente considerando ações trabalhistas, dívidas bancárias e também dívidas de tributos, né? Eu costumo dizer que o fisco é um dos primeiros credores que a empresa em dificuldade financeira deixa de pagar. Primeiro, porque a gente sabe que o fisco tem uma demora em fazer a inscrição daquele débito em dívida ativa. Até fazer essa inscrição em dívida ativa, tem mais um tempo ainda para que haja a remessa desse processo administrativo para a Procuradoria e mais um tempo ainda para que haja a distribuição de uma cobrança, de uma execução fiscal. Essa é uma das situações. A outra situação, e que é muito comum, quando a gente trabalha com empresas em que a margem do lucro é muito estreita, né? Muito difícil de conseguir uma margem considerável, como também aquelas empresas que enfrentam uma concorrência muito acirrada naqueles setores da atividade que desenvolvem, essas empresas também acabam optando por atrasar alguns pagamentos de tributos, porque sabe que amanhã ou depois vai vir um refis. E esses refis, o que acontece? Esses parcelamentos com os benefícios, você vai pagar o principal e dependendo do refis que você entrar, ou agora a transação tributária que você aderir, né? Dependendo do programa de benefícios que você aderir, você consegue fazer o pagamento do principal com a exclusão de grande parte da multa e dos juros. Então, é muito comum que o empresariado se utilize desse dinheiro para fazer fluxo de caixa, né, fazer investimentos, pagar dívidas e mais para frente ele vai então pensar, ele vai então se planejar para saber como que vai fazer o pagamento, né, honrar os pagamentos tributários. Bom, por conta disso e dessas dificuldades causadas pela pandemia, nós temos encontrado no escritório muitos clientes interessados em fazer essa blindagem patrimonial e muitas delas está atrelada à constituição de uma holding, né? Então, eu queria comentar com vocês algumas informações muito importantes. Primeiro, a criação de uma holding e o planejamento que nisso está envolvido, não tem receita de bolo, né? Isso é muito importante considerar. A gente precisa fazer um levantamento muito intenso daqueles futuros sócios, né, dessa holding. Precisa ver se eles já têm passivos, seja de que natureza. A gente precisa saber também se eles já têm processos distribuídos contra eles. Por quê? Não adianta eu criar uma holding pensando na blindagem patrimonial, quando na verdade eu estou criando uma empresa com sócios que tem inúmeros processos já entrantes. Nós temos que estar sempre atentos à questão de fraudes a credores. Por isso a necessidade de se montar, de se estruturar um planejamento
voltado à parte sucessória, voltado à parte societária, voltado à parte tributária, para que você consiga ter o máximo de eficácia dentro desse planejamento que você está fazendo. E por conta disso, cada pessoa, cada situação é uma. Cada situação empresarial é uma. Não tem como você criar uma blindagem patrimonial que se aplique a todos. Isso é impossível. Portanto, há necessidade desse conhecimento dessas inúmeras disciplinas que envolvem não só o direito, mas também a contabilidade. Nós temos que ter informações contábeis, nós temos que saber como que está o imposto de renda dessas pessoas que seriam os sócios, né? Como promover a constituição de uma empresa para tentar evitar alguns pagamentos de tributos. Por exemplo, se eu vou criar uma holding familiar pensando na administração de bens, eu preciso saber qual é o interesse do sócio em negociar esses bens. Porque se eu simplesmente faço a integralização desses bens em uma holding e amanhã ou depois eu já começo a negociar esses imóveis, veja, eu tenho então o risco de uma fiscalização para a necessidade de pagamento do ITCMD, em que poderia ser isento caso a atividade dessa holding constituída estivesse desvinculada de uma administração de imóveis. Então, algumas situações específicas precisam ser consideradas. Então, você que tem interesse, né, e os clientes dos nossos colegas advogados que têm interesse na constituição da holding, da blindagem patrimonial, sucessória, tributária, enfim, societária, procure um advogado especialista. Isso é fundamental para não ter amanhã ou depois algumas surpresas negativas, né? E quando a gente fala do planejamento sucessório que envolve essas blindagens patrimoniais, essas constituições de holding, a gente precisa estar muito próximo dos nossos clientes e dos seus herdeiros, entendendo como é que funciona a herança, como é que funciona a legislação sucessória, para você não criar uma informação, uma constituição, uma estrutura que amanhã ou depois vai ser ineficaz. Então, você que tem interesse, você que encontra clientes que estão interessados nessas constituições, nessas estruturações, procurem um advogado especialista para que apresente para você um projeto particular, específico à sua realidade, conhecendo todas as circunstâncias da sua atividade, do seu patrimônio, dos seus passivos, inclusive dos teus herdeiros, para amanhã ou depois você não vir a ter problemas, tá bom? Era isso que eu queria conversar hoje com vocês e nós estaremos na próxima semana com a nossa coluna de Direito Tributário. Um abraço a todos, até mais! Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil. Informação é que nem água. Vital. A Unisinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimoram o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 41996586981. Unisinap, garanta o seu futuro. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço,
adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Uma excelente notícia do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos. O site www.consultoriajurídica.cdep.com representa um novo núcleo do CDEP, voltado aos grandes escritórios de advocacia do país que pretendam atender os requisitos organizacionais para a gestão da qualidade e responsabilidade social. Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas: indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho. consultoriajurídica.cdep.com. Atendimento em todo o território nacional. Projete-se para novas oportunidades. O grande início está em um simples telefonema: 41 997 64 2212. Fale com o Dr. Roberto Cisne. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do SINAP. Você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 41 99658 6981. E você já fica fazendo parte desse grande time. sinappr.org, a casa do advogado. Venha! Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Um aumento de 90% no consumo de vídeos pela internet nos últimos 3 anos. Comunicação criativa e com emoção. Streaming. Stories. 7 em cada 10 brasileiros têm um smartphone. São 19 horas online por semana, um crescimento de 135% desde 2014. Curso online. Treinamentos. Cobertura de eventos. Planejamento estratégico. 33% das empresas já reconhecem as mídias digitais como o melhor retorno de investimento. Soluções e resultados com tecnologia. Prazer, somos a Artes Filmes, a primeira produtora de vídeos franqueadora do Brasil, associada à ABF, a Associação Brasileira de Franchising, e homologada pela Ancine. Fale com um de nossos consultores e viva novas possibilidades. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida.